Bom dia, irmãos, paz seja com todos. Glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor. E nesta manhã eu convido a você para fazer parte da nossa escola bíblica, nossa aula da escola bíblica, amém? E então, só antes de orarmos, só queria deixar a base bíblica da aula de hoje. O título é Encorajai-vos uns aos outros. E a base bíblica está em João 13, 34, 35, que diz o seguinte: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e orar e agradecer ao Senhor. Amém. Pai amado e querido, louvado seja o seu santo nome, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de, através das nossas vidas, Pai, glorificar o seu santo nome, exaltar o seu santo nome, louvar a ti, Jesus. Que nós possamos ser a expressão, Senhor, do amor que o Senhor nos ensina, Pai. Oh, Deus amado e querido, Deus amado e querido, que em nome de Jesus, Pai, a palavra do Senhor, que é uma palavra verdadeira, uma palavra rema, uma palavra que nos auxilia em todo tempo, Pai, que seja alimento para as nossas vidas, que nós venhamos guardar verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra, para não pecar contra Ti, Senhor, para que tudo isso seja ensinamento, porque quando vem a adversidade, vem alguma situação, nós tenhamos o conhecimento, sabedoria, Senhor, compreensão, Pai, do ocorrido e que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade, Pai. Eu já te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje. Eu já te agradeço, Senhor, pelas vidas que estão, Pai, comigo, Senhor, participando dessa aula, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos iniciar a nossa aula sem perder tempo. Vamos lá. O alvo da lição, nós temos então três ações aqui. Então, saber. Qual é o alvo? Saber. Estar ciente de que ao encorajar alguém, o cristão não só abençoa, como também fortalece sua fé, obedece e glorifica a Deus. Sentir. Sentir alegria e gratidão a Deus por poder encorajar e também ser encorajado. E agir. Sentir-se desafiado a estimular e também receber estímulo, incentivo e ânimo. E para começar a aula, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado. Você já foi encorajado por alguém? E você já encorajou alguém? Pensou um pouquinho aí? Tenho certeza que sim. Em alguma situação da vida, você já foi encorajado por alguém e também, ao contrário, você encorajou alguém. Quando a gente fala de coragem, né, não é coragem, por exemplo, de uma briga, uma força, né, coragem, não é essa coragem. Coragem para resolver as situações da vida, as situações do dia a dia. Quantas vezes nós não nos vemos em problemas, né? Nós devemos ter essa coragem de enfrentar o que acontece, o que nos sobrevém. E muitas vezes o desânimo acaba batendo. Muitas vezes, sem essa falta de coragem, o desânimo bate, a gente acaba, a nossa força é perdida, nós acreditamos que tudo foi embora, né? Junto com essa coragem. E nessas horas que nós precisamos de alguém para nos encorajar, algum irmão para nos encorajar. E aqui conta na lição um texto que eu vou ler para vocês, tá bom? Quando comprei meu computador, quase fiquei louco. Tudo era tão complicado que cheguei a ponto de desanimar. Para piorar ainda mais, vira e mexe meu computador dava um treco. Ele apagava o que eu havia feito ou travava. Ah, nessas horas é que eu ficava mesmo sem coragem.
Mas graças a Deus, tive um amigo que me encorajou, colocando-se à disposição a qualquer momento. Coitado, eu ligava para ele à tarde da noite, no serviço, até no lazer, mas ele tinha sempre uma solução e uma palavra de encorajamento. Sou grata a Deus, pois ainda hoje ele me tem dado amigos assim, para me socorrer, ajudar, encorajar no difícil mundo da informática. Quem nunca, né? Quem nunca passou por alguma dificuldade e alguém te ajudou? Alguém te encorajou? Alguém disse, prossiga, continue. Eu acredito que você pode, né? Até quando houve a mudança dos celulares que eram tecla mais, né? E agora é touch, né? Só de encostar ele já escreve, ele altera e ele deleta, né? E logo quando eu comprei o meu primeiro celular dessa forma, foi, assim, um desafio, né? Parece que você não vai conseguir. O dedinho lá continua apertando mais forte, porque ele já estava acostumado com umas teclas anteriores, né? E alguém sempre fala, não, vai dar certo, todos, agora, daqui para frente, todos os celulares serão dessa forma e você vai conseguir. No começo eu digo que para mim foi um desafio, falar, não sei se eu vou conseguir não, ficava lá apertando demais, né? Quando na hora de escrever, então eu segurava demais a tecla e acabava duplicando, ou triplicando, ou quadruplicando a letra, né? Mas ok, né? Isso passou. Então eu tô falando isso por causa como esse texto aqui falando sobre a dificuldade, né? A primeira vez que você faz algo, a primeira vez que você tem contato com algo, muitas vezes você precisa de alguém, né, para encorajar você, que acredita que você pode. E quantas vezes você não recebeu esse encorajamento de alguém? E quantas vezes você pôde encorajar alguém e deixou de encorajar? Passou a oportunidade. Jesus Cristo faz conosco o que seus amigos têm feito comigo. Ele não resolve tudo para nós, mas nos ensina, nos anima e nos fortalece a fim de que possamos vencer as dificuldades. Em João 16:33 diz, no mundo passei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor ergue nossa cabeça quando estamos cabisbaixos. Na angústia, Ele ampara, conforta e renova as nossas forças. Jesus é o nosso defensor, o nosso conselheiro, o nosso consolador e o nosso encorajador, assim como diz a palavra em João 14:16. Então, o Senhor nos ensina a sermos encorajadores dos irmãos. Este livro dos jovens, né, que é Construindo Relacionamentos, desde o início, né, das aulas, todos os tópicos, ele ensina, então, a respeito desses relacionamentos interpessoais, né? Os relacionamentos não somente com Deus, mas com os nossos irmãos. Então, os títulos dessa revista fala assim, edificai-vos uns aos outros, exortai-vos mutuamente, instruí-vos mutuamente, amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros. E é nessa lição que nós estamos, de encorajar. E o Senhor nos ensina a isso. Ele nos encoraja a ser encorajadores dos irmãos. Assim ele disse que no mundo passeis por aflições, mas tem de bom ânimo que ele venceu o mundo. Então ele nos encoraja a prosseguir, a entender que independente das aflições, independente dos problemas, das situações que nos sobrevêm no dia a dia, tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, ele te encoraja, ele consegue, você consegue. Ele acredita em você, você pode. Então é dessa forma que o Senhor nos ensina. Amém? A palavra dele nos ensina, nos orienta, nos instrui, nos exorta e nos ama, não é verdade? Glória a Deus.
Mas por que ele faz isso? Por que Jesus nos consola e encoraja? Uma das razões é que ele nos ama. É o primeiro mandamento. Mas também faz isso para servir de exemplo, a fim de que façamos os mesmos uns pelos outros. É o que nós falamos agora. Ele nos ensina. É Ele que nos conforta de toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Está em 2 Coríntios 10, 1 até o 4. E aqui ele fala, né? Ele nos ensina que em meio a qualquer tribulação, nós podemos consolar o outro, nós podemos encorajar o outro, assim como o Senhor nos encoraja, nos consola, nos ama. Nós devemos aprender com o Senhor e seguir o exemplo do Senhor. E aqui na palavra ele fala. Então o que ele está falando é para ensinamento, é para conhecimento seu. Faça o que o Senhor orienta. Então vamos ser encorajadores dos outros, dos nossos irmãos. E quando você encoraja o seu irmão, você de qualquer forma, 4 formas, quando você encoraja o irmão, você glorifica a Deus, você obedece a Deus, você é fortalecido e você abençoa o outro. Então nós vamos falar desses 4 tópicos, entender o que o Senhor nos orienta, amém? Lá em Romanos 15, 5:16, diz o seguinte: o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, para que a uma só voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O ato de glorificar a Deus não está só relacionado ao louvor no momento do culto. Isso é importante sim, mas Deus também quer ser glorificado por meio de nossa vida transformada, das atitudes que agradam ao Senhor, de sentimentos e pensamentos puros. Quando devolvemos ao nosso próximo parte da bondade, do amor e do estímulo que recebemos, então, e com isso, glorificamos a Deus. E sempre que fizermos pelos irmãos aquilo que Deus faz conosco, estaremos glorificando ao nosso Deus. Você conhece alguém que necessita de encorajamento para vencer o momento de crise ou dificuldade? De que maneira você pode ajudá-lo? Glorificar a Deus. Então, como eu disse aqui no texto, não é só quando você está no culto louvando a Deus, né? Cultuando a Ele, louvando, glorificando, que Ele recebe, né? Não é só dessa forma, é com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, é com as nossas ações, né? É com que nós somos, da forma que nós somos transformados e aquilo que nós somos a partir, nova criatura nós somos em Cristo. Então é dessa forma que nós glorificamos o nome de Deus. E nós glorificamos o nome de Deus quando nós demonstramos isso, né, ao nosso irmão, quando nós encorajamos o nosso irmão, porque nós vamos falar de Deus, nós seremos um exemplo daquilo que o Senhor é para as nossas vidas. E dessa forma nós estaremos glorificando ao nome do nosso Deus. Amém? Quantas situações? Será que você não conhece alguém que nesse momento não precisa de uma palavra, de um ombro? O ombro atualmente não pode ser presencial, mas o ombro, amigo, irmão, ele pode ser através de um louvor enviado, uma palavra, uma ligação, uma visita, mas respeitando o distanciamento. Amém? Pense nisso. Alguém próximo a você pode estar necessitando desse encorajamento neste dia.
No segundo tópico, nós falamos sobre encorajamento no irmão, nós obedecemos a Deus. E lá em 1 Tessalonicenses 5:11, diz o seguinte: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Vamos abençoar, vamos obedecer a Deus, vamos obedecer a palavra de Deus. Não há bênção maior na vida de uma pessoa do que fazer parte da família de Deus, a igreja. É de fato um privilégio tornar-se membro do corpo de Cristo, receber a vida de Cristo, desfrutar da companhia do Espírito Santo, ser perdoado, justificado e aceito aos olhos de Deus, tornando-se um embaixador do reino de Deus na terra e, ao mesmo tempo, tornar-se um cidadão do reino celestial. De fato, não há bênção maior, contudo, também é grande a nossa responsabilidade. Você concorda comigo? Eu me alegro em fazer parte da família de Deus, da família do Evangelho Quadrangular, da família da Igreja do Jardim Cirino. Eu louvo a Deus pela oportunidade, pela graça que o Senhor me concede de ser pastoreada pela nossa pastora Carmélia. É muito bom. É muito bom conhecer esse Deus, é muito bom ter sido escolhido por Ele, é muito bom ter mudado a nossa vida, né? Ter deixado a criatura do passado e ser uma nova criatura no Senhor. Muito bom, glória a Deus. E como membros de uma igreja, podemos fazer muitas coisas para Deus, mas acima de tudo, Ele espera de nós o cumprimento de 3 grandes responsabilidades. Quais são essas 3 grandes responsabilidades? É o testemunho, o crescimento e o compartilhamento. Então, vou falar um pouquinho sobre os 3, tá bom? Testemunho. Devemos investir boa parte do nosso tempo, nossos talentos, oportunidades e recursos para alcançar os perdidos, mostrando-lhes o verdadeiro caminho, a verdadeira vida e a verdadeira vida. Essa palavra está em João 14:6. Fazemos isso por meio do testemunho de nossa vida transformada. Amém? A sua vida foi transformada por Jesus Cristo. E nós devemos refletir essa transformação, essa mudança, através da nossa vida, através do nosso... o que nós somos, quem nós somos. O que você tem feito, né? Você antes fazia uma coisa e agora você não faz mais. Antes você não fazia uma coisa e hoje você faz. Você se alegra em fazer algo. Nós devemos testemunhar aquilo tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas para o nosso irmão. Porque esse testemunho, ele... além de obedecer, né, a palavra do Senhor, nós estamos edificando essa fé do nosso irmão. Nós estamos também, para nós mesmos, renovando a nossa esperança, a nossa fé, cada vez que nós testemunhamos aquilo tudo que o Senhor já fez e está fazendo nas nossas vidas. Crescimento. Devemos estudar a palavra de Deus e ensiná-la com fidelidade aos novos crentes, para que eles, assim como nós, possam crescer, amadurecer na vida cristã. Também é nossa responsabilidade perante Deus exercitar a fé. O dom é igual a um presente para fazer crescer. Deus nos dá os dons espirituais, mas cabe a nós exercitá-los para que haja crescimento e amadurecimento na vida cristã. Quando nós estamos encorajando o nosso irmão, obedecendo ao Senhor, que há um crescimento. Quando nós entendemos a palavra do Senhor, aqui fala sobre os dons e talentos que o Senhor nos entregou. Amém? O que nós temos feito com os nossos dons e talentos? Você tem feito multiplicar? Você tem louvado
glorificado o nome do Senhor através dos seus dons e talentos? É para o seu crescimento também, o crescimento da fé do nosso irmão, né? O nosso irmão que está iniciando na caminhada com o Senhor, nós devemos encorajá-lo para que ele cresça também, da mesma forma que nós estamos crescendo com o Senhor todos os dias. Compartilhamento. Essas vidas que foram salvas por nosso intermédio, como nós também o fomos pela dedicação de alguém, devem ser amparadas, consoladas, estimuladas e encorajadas. A igreja é o único lugar no mundo onde verdadeiramente se encontra restauração para as almas feridas e encorajamento para aqueles de espírito abatido. Foi justamente por esta razão que Deus nos deu estas ordens. Encorajai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. Você tem obedecido à voz de Deus? Ajudando e encorajando outros, assim como um dia você foi ajudado? Pergunta para você mesmo. Você tem feito isso? Como um dia, tenho certeza que alguém fez por você. Quantas vezes, no período de aflição, você não pensou em desistir, você desanimou, achou que não dava, achou que não ia dar certo, achou que não valia a pena, mas alguém te encorajou, alguém te disse, eu acredito, eu estou contigo, eu te ajudo, porque o Senhor fez isso comigo e eu vou fazer por você. Compartilhar, ajudar a crescer, encorajar o nosso irmão que está iniciando na fé. Ou até mesmo aquele que há tanto tempo na igreja, há tanto tempo ao nosso lado, muitas vezes veio uma situação e não acreditou, desanimou, faltou coragem. Que nós possamos fazer essa diferença, obedecendo a palavra do Senhor. Amém? O terceiro tópico, encorajando o meu irmão, eu fortaleço a minha fé. E lá em Hebreus 3:13, diz o seguinte: animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Vou ler aqui então o texto, né? Vocês não, porque vocês não estão com o livro, mas vamos lá. As coisas impuras que assistimos, lemos, ouvimos e pensamos contaminam o nosso coração. Elas podem se transformar em maldade, arrogância e perversidade, afetando a nossa mente. A melhor maneira de resguardar o nosso coração contra esses sentimentos malignos é pelo encorajamento mútuo. O encorajamento se transforma em medicina preventiva para evitar que um de nós, os irmãos, endureça o coração. O encorajamento é como um antibiótico, cujos resultados podem combater a infecção do desânimo que o pecado provoca. O pecado endurece o coração e desanima qualquer um, mas a palavra de encorajamento é um santo remédio. E não é só quando recebo uma palavra de estímulo que sou fortalecido, mas também quando estimulo alguém, também aí eu sou fortalecido. Quer ser forte? Então, fortaleça ao seu irmão. Então, quando fala do início do texto, né, que fala com as coisas impuras, me veio à mente assim, o que nós estamos colocando à disposição na nossa vida todos os dias, através da internet, através da televisão, através das nossas escolhas, através da nossa leitura, né, através do que nós estamos ouvindo, quais são o que você tem ouvido no rádio, né, o que você tem dado ouvido no meio de uma conversa. Tudo isso pode contaminar o seu coração. Né? Então, e isso
todas essas coisas que impuras, coisas que não agradam ao Senhor, permitem ou incentivam que o pecado entre na sua vida. Que o pecado, né, te satisfaça de alguma forma. Que você busque pelo pecado. Porque as coisas impuras, tudo aquilo que a gente está vendo, ou ouvindo, ou lendo, eles querem nos mostrar que tudo é normal. Não, isso é normal. Isso é comum. Não, vocês que estão fora do normal, vocês que estão fora desatualizados. E essas impurezas, essas coisas que não agradam ao Senhor, acabam entrando na nossa vida, endurecendo nosso coração, porque muitas vezes ele nos leva a pecar. E toda vez que nós pecamos, nosso coração ele fica endurecido. Ele não... Parece que ele não deixa que o Senhor habite. Quando existe um pecado, o coração endurece e parece que o Senhor não consegue, parece que o Espírito Santo não consegue agir, parece que nós não damos lugar para ele. E é isso mesmo que acontece. Nós endurecemos o coração, fechamos. E todo o direcionamento, todo o confirmar que o Espírito Santo muitas vezes quer nos dar, ou até uma exortação, né? O mesmo assim, não faça, não consegue, porque nosso coração está enrijecido, endurecido, né? Ele precisa ser quebrantado. Mas muitas vezes porque o pecado entra, nós deixamos dessa forma. E nós como cristãos, conhecendo a palavra de Deus, devemos encorajar o nosso irmão, principalmente aquele que é novo na fé, aquele que nós levamos, apresentamos, falamos do Senhor para este irmão. Nós devemos encorajá-lo a mudar essa situação, deixar de lado essas escolhas, né, impuras ou que contaminam. É claro que existe o livre-arbítrio e ele vai poder escolher se ele prefere continuar ouvindo essas músicas ou ele prefere ouvir um louvor que glorifica o nome do Senhor. Você prefere ler essas notícias ruins ou fofocas ou o que te chama atenção na internet? Ou você prefere dedicar um tempo à palavra do Senhor? Então nós devemos encorajar o nosso irmão para que ele faça a melhor escolha. Escolha Deus. Amém? E no quarto aqui nós estamos encorajando o irmão. Quando nós encorajamos um irmão, eu abençoo a vida dele. Lá em 2 Coríntios 2, 5 até o 7 diz o seguinte: mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, escrevo assim para não ser muito duro com esse homem. Vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero. A Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Noemi. Ela foi encorajada por Ruth quando precisou deixar a terra de Moabe, após ter perdido o seu marido e o seu filho, para onde haviam mudado na época de fome de Belém de Judá. Ruth, embora moabita, fez questão de não abandonar a sogra, encorajando-a naquele momento tão difícil da sua vida. Isso está em Ruth 1, 16, 17. Ao provar a sua fidelidade a Deus e à sogra, Ruth encorajou Noemi a prosseguir com um novo ânimo no retorno à própria terra. Por causa dessa prova de amor e encorajamento, Noemi orientou Ruth e esta veio a ser uma mulher especial, pois faz parte da genealogia do nosso Senhor Jesus. Ruth 4. Você conhece alguém que precise do seu apoio? Talvez precise ser defendido de uma calúnia ou de comentários maldosos. Talvez precise da aceitação, do carinho e da amizade dos seus irmãos. Talvez alguém que precise ser estimulado e encorajado na sua vida cristã.
Talvez precise ser ensinado, orientado e discipulado. Que prova, né? Que prova de encorajamento. O que Ruth fez? Ela encorajou a sua sogra Noemi. Vamos, eu vou contigo por onde for. O teu Deus agora é o meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de Ruth. Glória a Deus. Ela encorajou. Ela foi corajosa. Ela foi determinada, né? E ela aceitou esse Deus que estava na vida de Noemi e que ela conheceu e passou a amar, a acreditar, confiar. Parece que ela era cristã e ela fala: Noemi, não, vai dar certo, vamos prosseguir, vamos voltar à sua terra, o seu Deus agora é o meu Deus. E ela encorajou Noemi. E aí vocês conhecem toda a história, né? Toda a história de Ruth. Glória a Deus. E para concluir, falar sobre encorajamento, né? Tem aqui cinco tópicos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em Provérbios 18, 21 e também no 15, 4, diz o seguinte: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, pense bem antes de falar. Palavras bondosas servem de estímulo. Encorajar é saber escolher com cuidado as palavras e usá-las com o propósito de fortalecer a vida de alguém. Fale na hora certa e do jeito certo. Amém? É verdade? O encorajar alguém, né? Ele deve ser benéfico. Ele deve ser para ajudar, contribuir, fortalecer o seu irmão. Não é um encorajar para tomar decisões erradas ou atitudes erradas, sempre com foco em Jesus Cristo. Também fala que, lá em Efésios 4:29, seja discreto e aprenda a guardar sigilo. Se quisermos ser como Ruth, precisamos ser confiáveis, principalmente quando alguém abrir o coração conosco. Irmãos, é dessa forma que o Senhor nos ensina. Precisamos ser discretos e guardar sigilo. Amém? Devemos, quando nós estamos com uma situação, tendo conhecimento de uma situação de um irmão, né, que está passando por alguma situação complicada ou que só o Senhor pode resolver, não vai adiantar nada você compartilhar com outras pessoas, não vai adiantar nada. Na verdade, você vai apenas trazer uma confusão, uma fofoca. E, como diz a palavra, devemos ser discretos. Então, quando nós vamos encorajar um irmão, pense nisso. Seja discreto, guarde sigilo. Se ele está precisando ser encorajado, faça, mas não compartilhe com os outros aquilo que o seu irmão está passando. Amém? Da mesma forma que você não gostaria que fizesse com você. Fale sempre com amor. Em Romanos 12, 15 e 16, se você quer encorajar alguém, faça isso por amor e com amor. Ajuda, levanta o moral de alguém, diz palavras que incentivam. Sim. Vamos lá. Lá desde o comecinho, né? Amai-vos uns aos outros. E sim, quando nós vamos encorajar, nós devemos fazer isso por amor, sem interesse, sem troca. Nós devemos fazer por amor. Dizer palavras de incentivo, dizer palavras de amor, dizer palavras de conhecimento, dizer palavras que nos encorajam, que é a palavra do Senhor. Amém? Dê conselhos pela palavra de Deus, em Efésios 4:25.
Ouça o irmão com atenção, fale a verdade com amor. A verdade às vezes incomoda, porque as pessoas têm a tendência de construir a sua própria verdade. Mas se os nossos conselhos forem tirados da Bíblia, então essa verdade é que vai prevalecer e toda a questão será resolvida. Amém. Como a gente estava falando de amor, né? E como disse aqui, dê conselhos pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é verdade para as nossas vidas. Amém? Sim, sei que você concorda. E como aqui disse, quando nós falamos a verdade, muitas vezes a verdade não é tão leve, né? Não é que seja leve, na verdade, às vezes a verdade incomoda muitos, né? Porque muitas vezes o irmão, alguém, ela tá esperando uma resposta, uma palavra de encorajamento, mas para o que ela realmente deseja, para o que a carne quer. Mas nós devemos encorajar o nosso irmão através da palavra de Deus. Através da palavra, porque é verdade. Devemos fazer isso com amor, mas às vezes pode incomodar alguém. Mas que isso não leve você a tentar passar vou adoçar de alguma forma, vou relevar alguma coisa. Não. A verdade é a verdade. Então, diga a verdade. Encoraje o seu irmão através da verdade, através da palavra do Senhor. Dar e receber, em Hebreus 10, 24 e 25. Saiba dar conselhos e receber conselhos. Saiba motivar e aceitar motivação. E assim você se tornará um verdadeiro encorajador. Amém? Que você saiba aconselhar e receber conselhos. Que você saiba motivar e receber motivação. Para que você seja encorajador do seu irmão. Construindo relacionamentos. O Senhor nos ensina como construir relacionamentos com os nossos irmãos. Então, seja um encorajador. Faça conforme a vontade do Senhor, a palavra dele. Ensine, mostre, seja um exemplo, né, daquilo que o Senhor é na sua vida e aquilo que ele será, sim, na verdade ele já é na vida do nosso irmão. Amém? Que você possa então entender com esta aula que nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, com os nossos irmãos, com os nossos relacionamentos e muitas vezes construir um relacionamento novo. Alguém que talvez você nunca teve um tempo para conversar na igreja, ou um vizinho, ou na escola, ou no trabalho, que você percebe que é uma pessoa que precisa ser encorajado, que precisa conhecer a Cristo, que precisa conhecer este amor. Então, continue. Não pare, persevere, conquiste. Dessa forma o Senhor nos deseja que nós possamos ser ensinados por Ele, através da palavra dEle, e que possamos refletir esse amor a todos que estão próximos e aqueles que também não estão próximos, tão próximos assim. Mas que nós possamos mostrar através das nossas vidas, através das nossas atitudes, né? Que nós somos filhos do Senhor, que nós somos diferentes, que nós somos uma geração eleita, que nós somos diferentes daquilo que o mundo acha normal, né? Porque muitas vezes acham que, lá vem o crente, né? Lá vem o pessoal que é diferente. E realmente nós somos diferentes, né? Porque assim o Senhor nos fez.
Amém? E que sejamos diferentes, sim, para mostrar que o amor de Deus prevalece sobre todas as coisas. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está participando dessa aula. Não é tão fácil, como eu falei, fazer uma aula só olhando para um celular, né? A participação dos alunos é muito importante, mas amém. Tudo isso vai passar. E em nome de Jesus estaremos pertinho novamente. Amém? Então, para finalizar, vamos orar novamente? Louvado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã, Senhor, na tua presença, por mais, Senhor, esta aula, Jesus, que nos ensina a construir relacionamentos entre nós, nossos irmãos, entre a igreja, entre os membros, entre até aqueles que não conhecem a Cristo. Pai, nós devemos refletir, Jesus, tudo aquilo que o Senhor era nas nossas vidas. Devemos ser um exemplo vivo. Devemos louvar a Ti, glorificar o Teu nome por onde nós formos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esta manhã, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, te agradeço, Senhor, pelas vidas que estão, Pai, participando, que em nome de Jesus esta palavra, Senhor, seja, Pai, guardada no coração de cada um e que nós possamos exercitar todos os dias aquilo que nós aprendemos contigo, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais uma aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um grande beijo.